Boa noite, meu nome é Vinícius Roberto, sou residente em oftalmologia no Hospital de Base, Distrito Federal. Eu vou falar um pouco sobre a retinopatia diabética. Minha aula foi baseada no livro Kansky, no CBO e em alguns artigos que eu li. Pois bem, as complicações mais comuns da retinopatia diabética, do diabetes, tá? A retinopatia, a iridopatia, que são pequenos defeitos na transiluminação da íris, e a refração instável. O paciente chega no consultório com uma glicemia muito alterada, não prescrever óculos nesse primeiro momento, porque a refração dele vai mudar depois que o índice glicêmico normalizar. Então, sempre esperar o controle glicêmico para depois prescrever o óculos. E as complicações mais incomuns da diabetes são os ordelos, chantelasma, a catarata senil acelerada, o glaucoma neovascular, paralisia de nervos óculos motores e sensibilidade da córnea reduzida. A prevalência da retinopatia diabética. A prevalência ela varia entre os estudos nos diabéticos, mas é de provavelmente cerca de 40%. É mais comum no diabético tipo 1 que no diabetes tipo 2. E a doença ameaçadora da visão, ela está presente em até 10%. Ela tem, então, a retinopatia diabética proliferativa, ela pode afetar até 10% dos pacientes diabéticos. Então, uma incidência, uma prevalência alta das formas graves da diabetes. Então, tomar muito cuidado com isso aí. No diabético tipo 1, estão em particular risco, com incidência de até 90% após 30 anos de doença. Fatores de risco, o principal é a duração do diabetes, né? O diagnóstico de diabetes antes dos 30 anos de idade, ela tem uma incidência de retinopatia diabética em 10 anos que pode chegar até de 50%, e após 30 anos de doença pode chegar até 90%. Outros como mau controle glicêmico, um controle glicêmico rígido, quando instituído de modo precoce, ela pode prevenir ou retardar o desenvolvimento ou progressão da doença. A gravidez também, ela associa por vezes a uma progressão mais rápida da retinopatia diabética, assim como a nefropatia. O controle da pressão arterial mantém um índice pressórico abaixo de 14/8, 140/80 milímetros de mercúrio. A hiperlipidemia também, o tabagismo, a obesidade, são tudo fatores de risco. A patogênese, ela é uma doença, o quê? Uma microangiopatia, na qual os pequenos vasos retinianos sanguíneos são particularmente vulneráveis a lesões por níveis elevados de glicose. A classificação da retinopatia diabética. A classificação ela se dá por um estudo chamado ETDRS, que é um estudo com um tratamento mais precoce da retinopatia diabética. E ela basicamente ela divide em categorias, na descrição dos achados em cada uma das categorias e na abordagem. As categorias, ela basicamente divide em diabetes sem retinopatia diabética, a retinopatia diabética não proliferativa e a proliferativa. E a abordagem de cada uma com as descrições dos achados em cada uma. Como, por exemplo, o paciente só tem diabetes sem retinopatia diabética. A gente faz um acompanhamento desse paciente anualmente, de ano em ano. E assim que vai evoluindo, por exemplo, a não proliferativa, muito leve, a gente só identifica no exame os microaneurismas, com acompanhamento também anual. A forma, por exemplo, não proliferativa leve, a gente pode achar um ou todos os seguintes, como microaneurismas, hemorragias retinianas, exudatos, manchas algodonosas, mas não identificamos a presença das anomalias microvasculares intrarretinianas, as AMIRs. A forma, por exemplo, não proliferativa grave, tem a regra bem conhecida que é a regra 4-2-1. Por exemplo, são hemorragias graves em todos os 4 quadrantes, a presença de rosários venosos significativos em 2 ou mais quadrantes,
ou a presença de apenas umas AMIRs, as anomalias vasculares intrarretinianas. E nisso a gente tem que ser um pouco mais agressivo, acompanhar o paciente bem mais de perto. Por exemplo, nesse paciente aqui, a gente deixa o acompanhamento ser anual para ser de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses. E as formas proliferativas, as formas proliferativas, a gente já identifica a presença de neovasos no disco, neovasos de íris, são chamados neovasos em outros locais, neovasos de disco, neovasos de íris, ou a presença de hemorragia vítrea secundária a um vaso, um neovaso que se rompeu. Aí nisso, além da gente ter que acompanhar o paciente bem mais de perto, a gente tem que intervir. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre as intervenções. Depois, cada um aí dá uma lida com mais calma nesses slides da classificação. Eu só falei algumas mais importantes, mas depois cada um lê, porque senão fica muita informação. Alguns conceitos que eu achei importante colocar, por exemplo, retinopatia diabética de fundo. Então, a presença de microaneurismas, hemorragias em ponta-borrão, exudatos, elas geralmente são sinais mais precoces da retinopatia diabética. E elas persistem, essas descrições dos exames aí, elas persistem à medida que lesões mais avançadas aparecem. Maculopatia diabética, que refere-se estritamente a qualquer retinopatia na mácula, como um edema, ameaçador da visão e isquemia. Doença ocular diabética avançada, ela caracteriza-se por um descolamento tracional da retina, hemorragias do vítreo significativo e persistente e glaucoma neovascular. Microaneurismas. Os microaneurismas, eles são bolsas localizadas, sobretudo saculares, na parede dos capilares. E eles tendem a ser o sinal mais precoce da retinopatia diabética. Aqui eu botei algumas imagens sobre a identificação de microaneurismas na histologia, aqui na retinografia, na angioflúor, na imagem à direita. A angioflúor, a angiografia com fluoresceína, ela permite a diferenciação entre pontos hemorrágicos e microaneurismas não trombosados. Hemorragias retinianas. Aqui algumas imagens, a primeira da esquerda, superior esquerda, um corte histológico, nas outras imagens de retinografia, mostrando hemorragias retinianas. Então, elas originam-se da extremidade venosa dos capilares e localizam-se nas camadas médias compactas da retina, sobretudo resultando em uma configuração ponto-borrão. Hemorragias redondas, escuras e mais profundas representam infartos retinianos hemorrágicos e localizam-se nas camadas médias da retina. A extensão do envolvimento é um marcador de progressão para a retinopatia diabética proliferativa. Aqui os conceitos de exudatos duros e moles. Exudatos duros são depósitos de lipídio e ou lipoproteínas e indicam aumento da permeabilidade vascular retiniana. São vistos como pontos amarelos bem circunscritos e profundos em relação aos vasos da retina. Os exudatos moles, ou chamados também de manchas algodonosas, são manchas brancas superficiais, bem delimitadas de bordas irregulares, que tendem a desaparecer em semanas ou meses. Resulta da isquemia microvascular da camada de fibras nervosas, causando infarto e destruição dos axônios. Aqui algumas imagens de manchas algodonosas, na identificação pela retinografia, na histologia. Aqui os exudatos duros. Edema macular diabético. A maculopatia diabética, com presença de edema na fóvea, exudatos, isquemias, é a causa mais comum de déficit visual em pacientes diabéticos. O edema retiniano, ele pode ser difuso ou localizado. O difuso é causado por um vazamento capilar extenso e o localizado
causado por vazamento focal de microaneurismas e segmentos de capilares dilatados. Com o acúmulo central de fluido, a fóvea assume uma aparência cistoide, chamado de edema macular cistoide, que é prontamente detectada no exame de OCT e assume na angioflúor um padrão central de pétalas de flor. Aqui, imagem à esquerda de um OCT, um edema macular cistoide, de um OCT com um edema macular cistoide, e na direita um angioflúor mostrando o aspecto das chamadas pétalas de flor. O conceito de edema macular clinicamente significativo, ele é detectado no exame clínico como definido no estudo ETDRS, como sendo um espessamento retiniano dentro de 500 micras do centro da mácula, ou exudatos dentro de 500 micras do centro da mácula, se associado a um espessamento retiniano. O espessamento por si pode ser fora dos 500 micras, ou um espessamento retiniano de uma área de disco de 1.500 micras ou maior, em qualquer parte do qual está dentro de um diâmetro de disco do centro da mácula. Esses são os conceitos de ETDRS, do edema macular clinicamente significativo, definido pelo ETDRS. Aqui é a imagem do edema macular. Retinopatia proliferativa. Embora os novos vasos pré-retinianos possam surgir em qualquer lugar da retina, eles são mais comumente vistos no polo posterior. De modo associado, ele desenvolve-se gradualmente tecido fibroso, inicialmente fino, à medida que os vasos aumentam de tamanho. Aqui na proliferativa mostra os neovasos neovasos no disco, são neovascularizações sobre ou dentro de um diâmetro de disco da cabeça do nervo óptico. Aqui, com a identificação de neovasos em outros locais, são neovascularizações mais longe do disco. Pode estar associado a fibrose se for de longa duração. Neovasos de íris, conhecido como rubeoses iridis, tem grande probabilidade de progressão para o glaucoma neovascular. Aí na imagem mostra os rubeoses íris. O tratamento, em geral, é educação do paciente, estimula a atividade física, alimentação saudável, controle de outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, a hiperlipidemia, o uso de fenofibratos também, 200 mg dia, reduz a progressão da retinopatia diabética em diabetes tipo 2, e a prescrição deve ser considerada. Estimular a interrupção do tabagismo também. O tratamento do edema macular diabético. A fotocoagulação a laser é o tratamento focal, a fotocoagulação a laser, tratamento focal. São aplicados disparos de laser com diodo ou argônio nos microaneurismos com vazamentos a 500 a 3.000 micras da fóvea, para obter uma reação acinzentada sobre o microaneurisma. Tem algumas imagens de fotocoagulação. A gente identifica muito quando a gente faz o fundo de olho do paciente. Agentes antiangiogênicos. O tratamento com antiangiogênico, anti-VEGF. Intravítrio. Agentes antiangiogênicos foram adotados como elemento crítico da abordagem da maculopatia diabética. A triancinolona intravítrea. Em olhos pseudofásicos, a injeção intravítrea de triancinolona seguida imediatamente de laser é comparada ao ranibizumab, no que diz respeito à melhora da visão e redução de espessamento da retina. Porém, existe o risco de elevação da pressão intraocular, e isso deve ser monitorado com cuidado.
Vitrectomia via partes planas, outro tratamento. Ele pode estar indicado quando o edema macular está associado à tração tangencial da hialoide espessada e esticada, que é a síndrome de tração vitreomacular. Recomendações específicas: o edema macular clinicamente significativo, que não envolve o centro macular, deve ser tratado com fotocoagulação ou com laser de micropulsos disponíveis. No edema macular clinicamente significativo, envolvendo o centro da mácula, mas com visão normal ou minimamente afetada, talvez melhor que 0,67 ou melhor, pode tanto ser sujeito a laser ou ser observado se o vazamento for muito perto da fóvea. As opções em casos resistentes incluem esteroides intravítreos, que é triamcinolona intravítrea, idealmente sem conservante, ou um implante de esteroide intravítreo de liberação prolongada. A vitrectomia via partes planas pode ser considerada, particularmente se estiver presente tração vítreo-macular. Tratamento com laser para a retinopatia proliferativa. Continua sendo o pilar do tratamento da retinopatia proliferativa, com a injeção intravítrea de anti-VEGF e outras modalidades permanecendo como adjuvantes. Benefícios da fotocoagulação panretiniana. Por exemplo, neovascularização de disco grave, sem hemorragias, acarreta um risco de 26% de perda visual em 2 anos, que é reduzida para 9% com a fotocoagulação panretiniana. Então, uma redução muito importante da hemorragia. Inibição do VEGF para retinopatia proliferativa. A injeção de anti-VEGF tem um papel adjuvante no tratamento. As indicações podem incluir tentativa de resolução de hemorragia persistente do vítreo com o objetivo de evitar a vitrectomia, o tratamento inicial da rubeose itis e o rápido controle da forma proliferativa, muito grave para minimizar o risco de hemorragia. Doença ocular diabética avançada. É uma complicação da retinopatia diabética, grave e ameaçadora da visão, que ocorre em pacientes nos quais o tratamento foi inadequado ou sem sucesso. Características clínicas são hemorragias pré-retinianas, intragel ou ambas, descolamento tracional da retina e a rubeose itis. E aqui as indicações para a vitrectomia via partes planas, VVPP, são hemorragias do vítreo grave e persistente, o descolamento da retina tracional progressivo, o descolamento da retina tracional e regmatogênico combinado e presença de hemorragias retrohialóides pré-macular. E aqui foi a minha aula sobre retinopatia diabética. Obrigado a todos, pessoal.